Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Quem visita hoje o Museu do Louvre em Paris, detém-se diante de uma tela magistral que foi elaborada por Antoine Gros. A tela apresenta-nos um momento da vida de Napoleão Bonaparte. E ela tem uma epígrafe: Napoleão visitando os pestosos de Jaffa. Ali aparece a figura admirável do imperador da França, em uma atitude de condescendência e de compaixão, visitando soldados que foram vitimados pela peste. A realidade, no entanto, é bem diferente do trabalho de Antoine Gros. Naquela oportunidade, na sua célebre batalha no Egito, Napoleão Bonaparte fez 3.000 prisioneiros turcos. As batalhas prosseguiram. E à medida em que houve a escassez de víveres, estabeleceu-se um grande dilema: como locomover os prisioneiros de um para outro campo de batalha? Como levar alimentos para aqueles homens? Quando eles se renderam, solicitaram ao imperador clemência. Estavam dispostos a lutar até a morte. E o grande curso para vencer a batalha afirmou-lhes que se houvesse uma rendição incondicional, ele estaria disposto a apoiá-los com a paz. No entanto, nessa conjuntura, ele não teve a menor preocupação quando recebeu a notícia de que os gêneros escasseavam. E o general alvitrou que a melhor maneira que se podia ter para com os prisioneiros era ceifar-lhes as vidas. E Napoleão Bonaparte permitiu que fossem degolados todos os 3.000 prisioneiros turcos, que não tinham a mais mínima possibilidade de defesa, e que tombaram inermes na situação lamentável e dolorosa. No entanto, a história preferiu ignorar a realidade dessa cena ultrajante e apresenta Napoleão em Jaffa com olhar de piedade visitando 3.000 pestosos. A história da violência em a criatura humana é a história da sua própria tragédia. Em uma análise antropossociopsicológica, a criatura humana é o único animal que mata sem qualquer necessidade e sem qualquer motivo aparente. As denominadas feras somente atacam quando se sentem sitiadas ou quando experimentam a fome. Mas a criatura humana, porque dotada da manifestação de covardia moral, ataca em uma atitude de cautela para preservar a própria vida. A saga da violência é a história da evolução do ser humano. Os modernos sociólogos, fazendo uma análise dos instintos básicos do ser, apoiados às revelações psicológicas, dizem que a agressividade é um grande remanescente do seu período primário, porque o psiquismo esteve durante vários milênios na expressão animal, na qual desenvolveu os instintos e um sistema nervoso central. A necessidade da defesa
desenvolveu-lhe a agressividade natural para preservar a espécie e várias manhas do instinto para fazê-lo defender-se das várias armadilhas. Se remontarmos a história do ser primitivo, vê-lo-emos abandonar a caverna, onde não tinha como escapar, se por acaso um adversário se postasse à porta de entrada, para procurar a palafita e ali ter uma visão mais ampla do horizonte para poder evadir-se em caso de perigo. Iremos observar que ele sempre ataca, receando que o ataque parta do seu presunto adversário. Na história das civilizações da Antiguidade Oriental, a violência atingiu as culminâncias da perversidade, particularmente dos exércitos persas, e em especial durante o reinado de Cambisas, que cegava pessoalmente aqueles que lhe tombavam nas garras. E como eram muitas as vítimas dos campos de batalha, ele teria sido o criador do bidente, para cegar a pessoa de uma só vez, já que cegar cada olho com uma lança era-lhe, além de cansativo, muito enfadonho. Nabucodonosor, rei da Assíria, caracterizava-se pela suprema indiferença com o destino dos vencidos. E se examinarmos a história terrível das hostes bárbaras, que desceram à Europa dizimando a civilização, mas também os povoados e matando os camponeses, poderemos encontrar Átila, o terror de Deus. Poderemos viajar acompanhando os hunos, os godos, os visigodos, os normandos. E celebrizaram-se, além de Átila, Alarico, o rei dos visigodos, o Tamerlão, que por ser portador de uma grande ignorância e perturbar-se na aritmética singela, mandava levantar pirâmides das cabeças dos vencidos, após degolados, para verificar em que batalha ele havia conseguido uma pirâmide mais alta. Nos denominados tempos modernos, passando pelas labaredas medievais da Santa Inquisição, ou vivendo as horas truanescas das cruzadas, iremos encontrar as manifestações de barbárie, levando a criatura à condição ínfima, inferior aos animais chamados selvagens. Celebrizou-se a Primeira Guerra Mundial, considerada a mais perversa da história da humanidade. E são dos nossos dias as memórias dos campos de concentração e de extermínio total, erguidos pelo nazismo e o incompreensível antissemitismo, que se alongava com todos os povos que haviam caído na trama do Terceiro Reich. Celebrizaram-se as câmaras de gás, mas também as macabras experiências pseudocientíficas. E a humanidade jamais esquecerá Josef Mengele. Jamais sairá da página da história Eichmann, que ele próprio se fez responsável pela matança de mais de 1 milhão de judeus. Se examinarmos essa tragédia do cotidiano, ela é de todos os povos e de todas as épocas, tornando-se odienta e arbitrária, cruel e nauseante, quando está mais próxima da nossa memória. O nazismo celebrizou-se pela sua impiedade,
Mas o comunismo soviético, durante o regime de Stalin, mandou para a Sibéria mais de 4 milhões de dissidentes. E a história resolveu esquecer a tragédia que aconteceu na Tchecoslováquia, quando nas florestas de Katyn, cerca de 15 mil oficiais, suboficiais e soldados do regimento superior foram miseravelmente assassinados à ordem de Stalin, que pediu aos chamados democratas, que haviam firmado o Pacto de Defesa do Mundo, Estados Unidos, Inglaterra e França, e mais alguns aliados, que silenciassem ou ele aderiria a Hitler. E somente depois dos anos 50 é que se veio saber do massacre de Katyn, sob as espessas do homem bárbaro, que representava a defesa da sociedade. Mas ainda hoje na França existe a cidade de Oradour, uma cidade a escombros, que não foi reerguida para que a humanidade pudesse ver a sua barbárie ali nas paredes calcinadas, em todas as construções demolidas, porque houve uma suspeita de que em Oradour se haviam refugiado alguns partisans, alguns franceses que realizavam a guerra de guerrilha em defesa da pátria. E as hostes alemãs cercaram a cidade, colocaram tanques em todas as saídas e bombardearam-na até a destruição total. Depois mandaram incendiá-la. Mas este não é exemplo isolado. Também se pode encontrar uma outra cidade, quando um trem que carregava obras de arte furtadas pelo Terceiro Reich, ao passar por ela, desapareceu um vagão. E, naturalmente, o chefe das tropas SS cercou a cidade e mandou incendiá-la. E todo aquele que pretendia evadir-se era fuzilado por soldados muito bem equipados. A história da tragédia humana é vergonhosa e feita de escabrosidade. Ainda podemos recordar-nos do Camboja, cujo títere vermelho recentemente fulminado pelo câncer, sem se arrepender, em um país de 6 milhões de habitantes, mandou matar a 1.500.000 que eram contra a instalação do Khmer, do seu regime arbitrário, medendo cavar fossas imensas através de máquinas especiais para destruir cidades inteiras, povoados, pela sandice do desejo de matar. Também estão em nossa memória os campos de refugiado em Chapra e Satila, na década de 70, quando Israel fez ouvidos mocos e foram assassinados mais de 2.000 refugiados no sul do Líbano, às expensas das tropas sírias. E o ódio foi tão selvagem que nem os animais foram poupados, nem mesmo os galináceos. E as tragédias prosseguiram entre palestinos e judeus. E quando você pensava que havia aparecido a senha da destruição da violência coletiva, veio a guerra hedionda da Coreia e logo depois do Sudeste Asiático. E bem recentemente, nos nossos dias, a guerra da Iugoslávia, quando 3 etnias se separaram
e entredevoraram-se em campos de concentração mais perversos do que aqueles elaborados pelo Terceiro Reich. Mas é deste momento a Chechênia, o Kosovo, em que as matências são tão naturais que já não são notícias na mídia, ou as bombas do terrorismo internacional. Nesta semana que se finda, mostrando a barbárie da criatura humana, qual a razão da selvageria que predomina do ser humano, que alcançou as estrelas, que pôde desenhar e reescrever o cosmo, através de uma releitura do macrocosmo, que penetrou na biologia molecular e levanta as teses da engenharia genética, procurando decodificar o DNA na sua apresentação de 3 bilhões de mensagens. Que homem é este que pode sonhar com o universo e é vândalo no país limítrofe da sua personalidade mórbida? Além Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, sensibilizado pela tragédia do cotidiano, interrogou as entidades venerandas, conforme se lê na questão 742 do Livro dos Espíritos. Qual a razão da guerra? Predominância da natureza animal, responderam eles, sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar das paixões. E mais adiante, que pretende Deus com a guerra? Promover o progresso. E é de espantar que para o progresso estabelecer-se nesse mundo de provas e de expiações, a guerra famélica e destruidora seja uma necessidade, porque o homem, olvidando-se das leis do amor, deixa-se arrebatar pela violência, e a fim de vencer o adversário real ou imaginário, ele na guerra engendra a tecnologia, que se faz mais avançada, e por consequência, através do derramamento de sangue das vítimas inermes, veio o progresso tecnológico, nem sempre acompanhado do progresso moral. Mas é que o nosso é um planeta primitivo, em que as nossas paixões predominam sobre as nossas tendências, em que o verbo reagir tem preferência ao verbo agir, e que por automatismos e reflexos condicionados, nós nos conduzimos no dia a dia, e não guiados pela razão. A violência tem essa matriz em nossos instintos primários, aqueles instintos que fizeram o homem fisiológico, a criatura que come, a criatura que dorme, a criatura que faz sexo para perpetuar a espécie. E hoje, por perversão e por promiscuidade do instinto. Mas já existem na Terra as criaturas psicológicas que, não obstante esses fenômenos básicos, comer, dormir e reproduzir-se, também pensam e mantêm o ideal para que o discernimento lhes governe a conduta. E ao invés de reagirem, comecem a agir oportunamente, fazendo uma abordagem a algo equivalente. Dizíamos em determinado lugar que nos devemos conscientizar do verbo pensar e, ao seu lado, conjugarmos o verbo agir. Em nossa linguagem é habitual colocarmos sempre o verbo reagir. Alguém me olhou e eu reagi.
Ele me disse algo e eu reagi de imediato, porque é o fenômeno do instinto. Se pisa a pata de um cão ou de um animal, ele escolceia ou morde. Mas quando se pisa também o pé de uma criatura, ela morde ou dá uma cotovelada. Não faz muito, encontrei um amigo com 3 dedos imobilizados. E como as pessoas que são acidentadas psicologicamente gostam de narrar o que aconteceu, é uma catarse. Eu lhe perguntei, mas o que se passa? E ele disse, pois é, eu abri o armário na cozinha e dobrei-me para lavar as mãos na pia. Ao erguer a cabeça, eu abati na porta do armário aberta. E fiquei tão encolerizado que reagi dando soco no armário e quebrei os 3 dedos. Era o animal que reagia. Então ele disse, mas por que você não agiu? E ele me redarguiu reagindo. Essas ideias de espiritismo na sua cabeça ou veio levá-lo à loucura, ou vai levá-lo a um estado mórbido. E ele disse, mas os dedos não me vão quebrar. E ele disse, Divaldo, você já pegou um ônibus na hora do rush? Um trem da Central? Ele disse, da Central não, mas da Leste Brasileira em Salvador já. Você imagine que vem um mastodonte e pisa ali no pé. Como é que você reage? Porque eu dou uma cotovelada e grito, você é cego. Eu disse, mas você poderia agir. Mas como? Tocando o ombro e perguntando com um sorriso, olá, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do meu pé? E é claro que ele vai dizer, estou. Pois é, meu pé. Tire a sua pata de cima do meu pé. Então você agiu dando uma ligeira mordida. Ele disse, então eu tenho um amigo, que também eu conhecia, que agiu muito bem, porque um cachorro mordeu. E você sabe o que ele fez? Não tenho ideia. Ele mordeu o cachorro. Daí a violência é o estado inato, porque a predominância do instinto, desse instinto básico de preservação da vida, leva-nos ao delírio, ao bloqueio da razão. E quando nós agimos, somos considerados subtipos. As pessoas sorriem e acreditam que aquele que não reage é covarde, porque somente aquele que reage é corajoso. Em verdade, nós só reagimos porque temos medo. É necessário ser portador de uma grande coragem para agir, examinar o indivíduo e enfrentá-lo. Não se permitir temer o agressor e dar-lhe o direito de continuar na fase primária. Mas a nós exigirmos estar no patamar melhor, em um nível de consciência lúcida. Eis porque a agressividade vem às ruas. Em uma análise sociológica da guerra, ela somente existe por um fator de natureza econômica. Retiradas as tragédias das perseguições étnicas, religiosas, de cultura e de civilização, a guerra é o mecanismo da sociologia para poder vender o produto àqueles que lhe tomam sob a governança. Foi nessa colocação que o eminente pensador e sensitivo Pietro Baldi, interrogado a respeito de uma terceira guerra mundial, asseverou que certamente ela seria ainda local, não seria total, porque numa guerra de fissão nuclear, ou numa guerra bacteriológica, ou numa guerra química, não haveria vencidos nem vencedores.
porque os ventos levariam esses miasmas à nação vitoriosa e a humanidade tomaria no caos. Aquele que triunfasse perderia o louro da batalha, porque seria vítima inconsequente da sua própria tentativa de destruição. E como o objetivo da guerra é ter súditos, ter áulicos, ter escravos, ninguém se vai atrever a desencadear uma guerra na qual não esteja a imagem daquele que foi vencido e que perdeu o contato com a vida. Mas esta violência está em nós, através de 1000 formas, e ela é a filha hedionda do egoísmo, que é naturalmente o grande construtor de uma série de manifestações bárbaras, que são as nossas imperfeições morais. Eis porque o eminente Allan Kardec aprofundou o bisturi psicológico no organismo putrefato de uma sociedade decadente e estabeleceu que a evolução deverá ser de natureza intelecto-moral. Porque se o homem desenvolve apenas um lado da sua realidade, ele estará impossibilitado de atingir as alturas na simbologia de asas para poder plenar acima das vicissitudes. É necessário que o desenvolvimento moral seja imediatamente acompanhado pelo desenvolvimento tecnológico, ou depois da guerra, que o homem pode fazer como revelar os espíritos, porém com piedade. Já que a criatura é belicosa por instinto, ainda está na fase primária das reações ao combater, que respeite o direito à vida. Hoje é estatuído na cidade de Haia como sendo as formas de manter a guerra nos patamares da civilização. Mas se nós olharmos Hiroshima e Nagasaki, que celebraram neste mês de agosto, respectivamente, dos dias 6 e 8, a evocação hedionda das bombas atômicas de 1945. E quando o sino de Hiroshima soou, o ministro do Japão pediu à Índia e ao Paquistão que cessassem as suas experiências de fissão nuclear e diminuísse a ameaça da bomba atômica, que certamente destruirá a ambos os países se for acionada. Mas a criatura humana ainda pretende dominar pelo esmagar do egoísmo. E é por isso que a ciência espírita, da sua angulação psicológico-sociológica, procura trabalhar o indivíduo, faz que ele dê-se conta que a sua não é uma realidade material. A vida é uma jornada indestrutível que teve o início no psiquismo divino, mas jamais terá fim. As existências corporais sucedem-se incontáveis, e o ser transita, mergulhando no corpo através da fecundação e saindo do corpo por meio da desencarnação, não obstante, permanecendo na vida, e a vida lhe brindará em cada etapa o resultado da experiência imediatamente mais próxima, passada, porque cada um de nós é o construtor de si mesmo. A felicidade e o padecimento são a sementeira dos nossos atos, que agora se floresce e frutifica, essejando-nos o pomo amargo, ou trigo bom para o alimento saudável. O Espiritismo, na sua visão filosófica, através dessa proposta da reencarnação, vai apelar para uma visão de ética moral,
centralizada no pensamento de Jesus, nunca fazerá outrem o que não deseje alguém que outrem lhe faça. É tão simples. Pessoas perguntam-me muitas vezes como agir diante das encruzilhadas comportamentais. E a mim me parece tão fácil a decisão. E sempre apelo para as palavras de Jesus. Haja com a pessoa conforme você gostaria que a pessoa agisse em relação a você. Na década de 1930-40, nos Estados Unidos, um grupo de cristãos de uma das igrejas reformadas teve uma ideia fenomenal. Eram seguidores de Jesus, mas as suas eram vidas absolutamente profanas e ateias. Reagiam, agrediam, eram pessoas promíscuas, pagavam a Deus o imposto de renda dominical, indo à sua igreja e lendo a Bíblia, mas lesavam a dignidade humana, comportavam-se de maneira reprochável. E o pequeno grupo levantou-se para criar uma igreja diferente. E dessa ideia, o grupo escreveu uma obra que na época foi best-seller. Em seus passos, que faria Jesus? E tomou como regra fundamental: em qualquer situação, o cristão, antes de reagir, deve agir conforme Jesus agiria. É tão fácil. Alguém nos ofende e nós perguntamos: que faria Jesus? Alguém nos trai, que faria Jesus? Temos a vontade de revidar, que faria Jesus? E o nosso ser profundo, o ser que somos no corpo que estamos, abre-nos um painel e de imediato nos dá resposta. O que faria Jesus caso estivesse em nosso lugar? Allan Kardec já nos havia recomendado a lição excelsa da caridade. E nós, por uma conveniência, materializamos-la na doação imediata daquilo que não nos faz falta. É tão comovedor termos os meus pobres, darmos a sopa aos meus pobres. E no dia que não houver pobre, o que será de nós? Daí nós temos que manter a miséria social para nos salvarmos através dos miseráveis. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos adverte: transformai a esmola em salários. Dai dignidade, que a pessoa ganhe com o seu suor. Na emergência, enquanto o salário não chega, a colaboração amorosa. Mas libertemos a pessoa das causas que geram a miséria socioeconômica. Erradiquemos essas causas. Como? Que faria Jesus se ele fosse convidado a jogar na bolsa de valores e de títulos? Qual seria o seu investimento para estar estressado com o perigo amarelo e com o rugido dos tigres asiáticos que viraram gatinhos? Que faria Jesus? E aí nos veio a lição kardeciana, o exemplo da doutrina espírita da caridade. Primeiro, libertar do maior inimigo do progresso, que é a ignorância. Esclarecer, iluminar a consciência, despertar o indivíduo para a sua realidade, fazer o auto-amar-se, levantar-lhe a autoestima, para que ele se dê conta que a miséria é um acidente de percurso de uma situação permanente, para que ele não dependa de ninguém, para que ele dependa do seu próprio esforço, mas também para que ele não procure abarcar ou abraçar aquilo que não pode cingir.
A doutrina espírita vem com a lição da caridade. É claro que um copo com água fria para o sedento desesperado é caridade. Como um pedaço de pão e a sopa generosa. Como o tecido que agasalha a nudez. Qual o medicamento que atende à necessidade da enfermidade. Mas essa é a caridade mais fácil. Dizia-me uma amiga há 2 dias. Estive desarrumando os armários. E tirei tudo aquilo que eu não uso nos últimos 5 anos. E vou dar para os meus pobres. Se há de ficar lá perdendo-se, é melhor dar, não lhe parece? Eu disse, pelo menos cheguei em tempo 5 anos depois. Mas já é alguma coisa. Porque outros guardam para depois de morrer ser dado em sua memória aos parentes, que estão muito próximos. E eu me recordei de um desses nossos expedientes, porque eu tenho um amigo que coleciona amostras grátis. O armário do banheiro é uma farmácia. Ali estão amostras grátis. Para quando ele adoecer, ele já tem o remédio. É uma maravilha. De vez em quando ele olha os remédios que tem para ver qual é a doença que ele quer. Porque normalmente a gente fica doente de uma patologia que não tem um remédio. E quando vai ao médico correndo, ele nunca passa o que a gente tem em casa. Mas ele está guardando, é avaro. E outros estão morrendo por falta do remédio que ali está, caso não seja falsificado. Então é um paradoxo. Poderá haver maior violência do que a máfia dos falsificadores de medicamentos. Covardes, insensíveis, cruéis, crime hediondo. Reconheceram as nossas leis recentemente. Só que a punição não chega nunca. Mas nunca sairá da sua consciência. Porque dela ninguém foge. Então a violência está em nós. Quando dizemos ao nosso filho, não pegue aí, não faça isso, não toque, não corra, não atravesse a rua. O não é a nossa atitude castradora antipsicológica. Para cada não que damos a um filho entre 2 e 7 anos, deveríamos dar 5 sims, para que ele saísse da clausura da nossa violência que o castra, da nossa predominância sobre a sua fragilidade. E uma amiga me disse mais, ele vai correndo na rua, então eu não vou dizer mais, não corra. Eu digo, não deve dizer. E o que é que eu vou dizer? Ande devagar. Mas se ele mete o dedo aí na luz, não coloque a mão aí, menino. Como é que deve dizer? Tire a mão daí. Porque tem que colocar o não. É a nossa violência, a nossa repressão, a nossa dominação natural. Nenhuma censura. Afinal, não sou psicólogos. São eles que dizem. E lhes dou os créditos. E é tão natural em nós que nós olhemos, cerramos o senho, demos um ar cadavérico, meneamos a cabeça e o filho já sabe, quando a visita sair, ele vai mordido. Então é a nossa violência. E essa violência termina explodindo na miséria socioeconômica. Na miséria que varre as ruas. Porque ela está dentro de casa no marido arbitrário, dominador. Disse-me ontem uma amiga, cujo marido super machista anulou-a. Ele médico e ela psicóloga. Ele exigiu que ela renunciasse a tudo para servi-lo. Ele era o rei, mas não suportou um câncer de laringe. Morreu. E ela me disse, Marivaldo, até do mal a gente sente falta. Eu disse, mas qual o mal? Meu marido. Ele me destruiu. E agora eu estou com 60 anos. Não sei fazer nada. Só aprendi a obedecer. Estou sentindo falta dele. Não é falta não, minha filha. É a alegria da liberdade.
é ter que levantar a cabeça e dizer, aos 60 anos, eu me libertei graças à lei dos sexagenários, da escravidão negra que chegou também para os brancos. Você tem esse direito. A violência da mulher arbitrária que esmaga o marido. Conheço muitos, principalmente mulheres baixinhas. Mas também do filho cruel, da filha ingrata, dos irmãos asselvajados que fazem do lar um campo de batalha, do nosso relacionamento patrão-empregado, da nossa convivência colegas. Estamos sempre olhando o que está em nossa frente para que ele caia, para lhe ocuparmos o lugar. A traição, a infâmia, a calúnia e o bom pensamento. Quanta gente me tem dito diante dos seus familiares doentes, Divaldo, peça a Deus para que ele morra, para que ele descanse. Eu digo, não, Deus não quer que descanse não, minha filha. No além é que ele vai sofrer, então Deus quer que ele sofra ao seu lado, para que você dê o apoio. É que a pessoa que deseja descansar e vem com essa sutileza, que ele morra, coitado, que ela vá logo. Mães e pais esclerosados, quantos? E eu me recordo que um dia, visitando um paciente terminal, eu era muito jovem, muito idealista, e ainda não havia entendido os espíritos que falam parabolicamente, principalmente os espíritos nobres. Ao visitar aquele cavaleiro com um câncer ganglionar, com toda a rede de gânglio tumefactos à vista, eu lhe aplicava o passe daquele período do entusiasmo, quando alguém disse, você é muito jovem, é saudável, deve dar passes. E eu pensei que a minha missão era salvar a humanidade inteira. Não descobri que a minha missão era me salvar. E já andava com as mãos na posição de passe. Quando alguém facilitava, já aplicava o passe. E me levaram esse paciente, eu me concentrei e fui profundamente tocado. Pai de 3 filhos, 28 anos. A esposa jovem, eu 16. Uma vida sem maior sentido, então orei. Meu Deus, se for possível, retire o melhor da minha energia, mesmo que isso me venha fazer falta oportunamente. E transfira para ele que tem uma vida nobre, tem uma família. Eu ainda não tenho compromissos maiores. E enquanto eu falava, emocionado, o venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes me apareceu e me perguntou porque eu estava tão comovido. E ele diz, Dr. Bezerra, ele está tão mal, tantas dores, veja os filhinhos e a esposa. Então o Dr. Bezerra, muito emocionado, me disse, filho, não te aflijas, ele vai ficar bom. E eu exultei. Foi o melhor passe que eu dei na minha vida. Apliquei a bioenergia até exaurir-me. E quando a sudorese em bagas me caía, e eu fiz a prece de gratidão, eu toquei a testa e disse assim, tenha bom ânimo, você vai ficar bom. A esposa me ouviu e perguntou, vai ficar bom? Vai, sim, senhora. Dr. Bezerra me disse, ele vai ficar bom. Ele disse, mas os médicos desenganaram-no. Eu disse, médico sabe de coisa nenhuma. Dr. Bezerra acaba de dizer-me que ele vai ficar bom. Ela sorriu. E eu disse, amanhã às 10 da manhã estarei aqui para um novo passe. Naquele tempo se velavam os cadáveres na sala de visita das famílias. E quando eu cheguei à porta estava uma coroa ali dizendo que alguém morreu. Eu disse, meu Deus, ela morreu. Que coisa, como a vida é cruel. Ele doente, ela saudável e ela morreu. Eu entrei, ela estava à porta, o caixão, ali estava no esquife o homem.
E ela me perguntou com os lábios cerrados e a ira nos olhos: então, você não me disse que ele ia ficar bom? Eu olhei para conferir e o homem estava sem respirar realmente. Eu aí disse assim: doutor Bezerra, o senhor não disse que ele ia ficar bom? E o doutor Bezerra disse: ficou, meu filho. Ele, a persona, não vai adoecer mais. A persona ficou da terra. O homem, a pessoa que o espírito vestiu, não vai mais adoecer. Ele agora está bom, está livre da mazela. Eu fechei os olhos e fiquei orando. De vez em quando eu olhava para ver se ela saiu da sala, para eu sair também. E nunca mais eu falei nada em nome dos espíritos. O que é que eles disseram? Ai, só Deus é que sabe. Nunca mais eu interpretei, porque linguagem de espírito superior é assim. Não lembro de Kardec. Quando será a minha próxima reencarnação? Breve. Breve de espírito. É bastante largo. Até se conta que uma alma chegou a Deus, narrou o espírito Humberto de Campos, e perguntou: Senhor, 1 bilhão de anos para vós, que tempo é? 1 bilhão de anos. 1 segundo. E a alma disse: mas Senhor, e 1 bilhão de dólares? 1 centavo. Oh, Senhor, dá-me 1 centavo. Espera 1 segundo. A visão da divindade é diferente da nossa visão. Então nós iremos substituir a violência pela cordura, pela bondade, pela humildade. Vamos ter a coragem de fazer um autoexame, uma autoanálise. Eu sou gente, portador de imperfeições, mas também portador de bênçãos. A minha fatalidade é a luz, e para alcançá-la é necessário que a luz mirífica me penetre e me clareie por dentro. E comecemos os pequenos exercícios. Não esperemos que as entidades governamentais, através de decretos de fora para dentro, modifiquem a estrutura da sociedade. Mas esperemos que esta proposta espírita de fazer o legítimo cristão que se conhece, quando se empenha para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. O que equivale dizer esforçar-se para ser sempre melhor no seu dia a dia, até alcançar o seu estado de plenitude espiritual. A doutrina espírita veio à Terra para promover a criatura integral, para criar o homem e a mulher reais, para vencer a violência, não em uma luta armada contra, mas através de uma luta, como preconizava Gandhi, a favor da não violência. E eu posso dizer aos queridos irmãos, por algumas experiências pessoais, não faz muito, terminada uma conferência, um cavalheiro acercou-se-me, chamo cavalheiro porque ele era do sexo masculino, e aplicou-me uma sonora bofetada na cara. Eu nem tive tempo da surpresa. Então ele me olhou e disse: nunca mais me joguem diretas. Felizmente já tinha passado o período de diretas já. Eu sorri para ele. E as pessoas ficaram estremunhadas. Sempre tem os defensores, os valentões. Eu digo: calma. Ele já me apresentou o seu cartão de identidade de animal. Agora o que é que deseja de mim? Ele teve um choque. O senhor não vai reagir? Eu digo: não. Em certos animais a gente coloca a brida. Sobre a boca a gente coloca uma defesa.
Mas eu não vou manietar o senhor. O senhor disse que eram indiretas, mas eu acho que nós nunca nos vimos nesta encarnação. E eu fico muito feliz. Pelo menos a mensagem teve uma direção. Eu lhe contarei uma experiência muito pessoal que me narrou um espírito que um missionário foi pregar na África Equatorial Francesa. E ali esteve por 25 anos um homem brilhante. Ele retornou aos Estados Unidos na época das grandes navegações através de Singapura, que era chamada a Porta do Oriente Ocidente. Estava no cais descarregando a bagagem para pegar o navio agora para a América. E um autóctone, um africano, ajudava-o nas malas. Quando ele foi surpreendido por alguém que o chamou, era também um pastor protestante, um homem brilhante, que estava indo à África para ser missionário. Abraçaram-se carinhosamente e o recém-chegado interrogou-lhe: mas você sumiu da América? Ele disse: eu estava em África. Agora eu devo retornar por causa da questão equatorial. Periodicamente deveremos voltar ao país por problemas de adaptação. Ele disse: mas você ficou 25 anos na África? Você pregou lá a doutrina? Oh, sim. Converteu milhares. A sua palavra franca, bela, luminosa. Você converteu a milhares. Ele disse: olha, é constrangedor, mas eu só converti aquele autóctone. Mas em 25 anos, você só converteu aquele homem. Ele disse: se eu tivesse a certeza de que voltando à África e tendo o resto da minha vida, eu converteria mais alguém que fosse igual a ele, eu não pestanejaria, voltaria à África para conseguir mais um alguém, porque aquele homem, ele converso, vai mudar a história do mundo. Veio para a América e mais tarde foi avô de Martin Luther King Jr., que libertou o seu irmão negro da intolerância racial nas célebres marchas da década de 60, e que ao ser assassinado por um branco, levou a mão ao peito e ainda pôde recitar algumas poucas palavras do seu célebre Eu Tenho um Sonho. Escreveu ele em Chicago: eu tenho um sonho de que um dia as criaturas se darão as mãos como verdadeiros irmãos. Eu tenho um sonho de que os homens se olharão como cordeiros e não como lobos e hienas. Seu sonho ainda não se fez uma realidade, mas um espírito chamado Eros, em um pequenino livro, escreveu pelas minhas mãos: novos tempos. A violência sairá da terra, sim, quando o amor tomar conta da província do nosso coração. Nesses porvindouros novos tempos, os girassóis não se dirigirão para o astro-rei, mas crescerão nos jardins e se voltarão para as casas, adentrando-se pelas janelas. O lobo e o cordeiro beberão da mesma água e pastarão no mesmo campo. As criaturas se unirão nesses velhos novos tempos que hão de vir. E eles estão chegando com a doutrina espírita. Esculpámo-la em nosso coração. Ao sairmos daqui, se alguém nos empurrar, nos pisar, nessa loucura de ir para lugar nenhum, sorriamos. Para concluir, o célebre psicólogo Gurdjieff, que criou a escola mais perfeita de psicologia da Europa,
nos arredores de Paris, em 1924. Ele tinha um auxiliar chamado Anton. Anton era caucasiano, grotesco, feio, agressivo, perverso, mal-educado. E todos os discípulos de Gurdjieff detestavam-no. Ele conseguiu ser odiado por todos que moravam no grande educandário do homem especial. Gurdjieff também parecia um caucasiano, os olhos projetados, a cabeça nua, aquele aspecto que às vezes inspirava terror, mas que sorria como uma criança e era manso como um cordeiro. Depois de uma viagem, oportunamente, quando Gurdjieff retornou, teve o dissabor de saber que Anton havia abandonado a escola. A escola de Gurdjieff era muito cara. Seus alunos psicólogos, psicoterapeutas, literatos, romancistas, ali pagavam uma importância elevada para criar um conceito da chamada psicologia do vir a ser. E Anton era um poltrão, vivia gratuitamente para perturbar os alunos. Para a surpresa geral, ante a alegria de todos que ali moravam, Gurdjieff perguntou, mas qual o motivo de ele ter sido? E os alunos disseram, a paz que ele nos deu. Todos estamos felizes. E Gurdjieff lhe diz, mas que pena, que prejuízo para a nossa escola. E para onde ele foi? Tudo indica que para Paris. No dia imediato, Gurdjieff viajou a Paris. Ele estava em um subúrbio da banlieue. Foi para Saint-Michel. Esteve em toda a parte da Rive Gauche, nos lupanares, ali nos lugares sórdidos. E ao fim da semana, ele encontrou Anton, embriagado para variar. Saudou, e o homem grotesco desafiou. Ele disse, eu venho convidar para que volte a morar comigo na escola. Não suporto os seus alunos. Mas você tem casa e comida. Você tem vinho, tudo gratuito. Detesto. Mas então eu lhe peço que me faça o favor de ir morar em minha escola. Nunca. Mas eu lhe pago para ir morar na minha escola. Quanto? Eu lhe pago uma importância que correspondia naquela época a $50 semanais. São poucos. $80. E o que é que eu tenho que fazer? Nada. Morar lá. Ele disse, bem, faria o favor. E foi morar na escola, para desgosto dos alunos. Naquela noite, uma comissão de elite veio falar-lhe, senhor, os alunos estão revoltados e alguns pretendem abandonar o educandário. Ou sai então, ou saímos nós. Então saireis vós. Porque então é o melhor educador que nós temos. Ele quem testa a nossa teoria. Somente tendo alguém aqui para nós demonstrarmos que o que estamos aprendendo vale a pena. Vamos demonstrá-lo entre nós. Tem que haver o mestre do exercício diário. E se nós sairmos, então ficará. Porque se ao meu lado ele é assim, que não será ele ao sair daqui? Será homicida, será uma pessoa perniciosa à sociedade. E então, ficou na escola com Gurdjieff. E com o tempo revelou-se-lhe admirável auxiliar, porque aprendeu com o psicólogo russo conduta através da doçura, da paciência e da bondade. São esses os antídotos da violência que nós teremos que esculpir em nosso mundo íntimo. Quando o soldado deu-lhe a bofetada na cara, ele estava amarrado no pretório. Aquele homem frágil oscilou. E ao invés de reagir, ele agiu interrogando o soldado covarde. Soldado,
por que me bateste? Se eu falei errado, apresento o meu erro. Mas se eu falei certo, por que me bateste? É provável que esta interrogação até hoje esteja no inconsciente profundo do agressor, que esbordoou um homem amarrado e sujeito à imposição autocrata daquele momento. Nós nascemos para amar, para a doçura, para a cordialidade. Eu já visitei 6 campos de concentração, na Alemanha, na Áustria e na Polônia. E o que a mim mais me espanta é que próximo ao campo, a 100 metros dos seus muros, aqueles selvagens que matavam, moravam e eram bons, beijavam seus filhos, excelentes maridos, comemoravam as festinhas de aniversário, enquanto os fornos estavam queimando pessoas 24 horas, fumegavam, e eles eram pessoas, abramos aspas, boas. Voltavam gentis, beijavam a família e davam adeus. Quando pisavam no campo, eram as bestas de Belsen, as bestas de Sobibor, os selvagens desalmados. Que lhes aconteceria? A psicologia ainda não encontrou uma definição, nem mesmo para os serial killers, os que cometem homicídios em série. É o lado sombra da criatura humana. Jesus é a luz do mundo. Quem anda com ele não tropeça na sombra. Por isso, quem vá hoje ao Museu do Louvre e veja a tela de Antoine Gros, Napoleão visitando os pestosos em Jaffa, saberá que eram 3.000 turcos a quem ele mandou matar. Decepar as cabeças covardemente aos que se renderam e entregaram-lhe a vida nas mãos de um cabo de guerra que afinal era um genocida. Que a lição fique em nós, para que um halo de doçura banhe o nosso coração e possamos dizer: meu Deus, em todo esse espetáculo dantesco, permite que a minha seja uma diferente voz. Não seja a voz que blasfema, nem o verbo que reclama, nem a palavra que se ergue para invectivar, nem o flamejante verbo para destruir. Que eu possa dizer-te que vale a pena amar, que a vida é bela, é consentida e deve nobremente ser vivida. Que eu possa dizer: Senhor, há tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que eu me levanto para dizer-te que amo a vida, que é colorida. Muito obrigado, então, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos olhos meus, que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra, colorida em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos e por eles eu profiro uma oração, porque eu os vejo atormentados na escuridão, tropeçando na multidão, vagando na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro,
A melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvido que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que choram, pelos que sofrem de afasia. Não falam de noite, não cantam de dia. Por eles eu oro, porque eu tenho certeza que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de carícia, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos que limpam todas as feridas, mãos que no seio embalam um corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, deformados, paralisados, e eu posso andar. Oro por eles, eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado pelo meu lar. Não é importante ter um lar importante. Não é importante que esse lar seja uma mansão. Pode até ser uma favela, um ninho, um grabato de dor, uma casa do caminho. Seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para deitar, nem um animal para me acompanhar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. A espiritualidade maior que Deus